Alô, alô, jovens estudiosos do canal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a representação de frações, como nós representamos as frações de acordo com os gráficos que nos são apresentados. E já vou avisando para vocês que, conforme eu deixei na aula passada, a hora da charada com Babi sobre o preço do celular. Lembram? Quem fez aí? Deixa nos comentários, ainda está no iniciozinho da aula, dá um pause agora, tenta fazer e já deixa no comentário o que você acha. E já deixa também a sua inscrição aqui no canal, o seu like e ativa o sininho para você não perder nada e que, se puder, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e que precisam de uma ajudinha na matemática. Bom, vamos a um conceitinho de fração, né? Fração é a representação de parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se dividirmos um objeto qualquer, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração, tá? Vamos ver isso na prática? Então, vamos lá. Primeiro, quais são os termos de uma fração? A fração, ela tem o denominador e o numerador. O denominador, ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. E, além disso, ele fica na parte de baixo da fração. Então, vamos lá. Nós temos aqui o nosso tracinho que representa a divisão, porque, como eu já falei também na outra aula sobre leitura de frações, toda fração, vocês vão sonhar comigo falando isso, é uma divisão. Toda fração é uma divisão. Nossa, minha letra ficou linda, né? Vocês viram. Então, o denominador, ele é a parte de baixo da fração. Na parte de baixo da fração, nós vamos colocar o denominador, que é quantas partes o meu inteiro foi dividido. E quantas partes este inteiro foi dividido? Bom, eu vou... 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós temos 4 partes. Eu vou botar desse lado aqui para não misturar. Aqui tem 4 partes. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5. E 4 vezes 5, nós sabemos que são 20. 5. E 4 vezes 5, nós sabemos que são 20. Então, 20 vai ser o meu denominador, porque foram quantas partes eu dividi o meu inteiro. E quem é o meu numerador? Ele indica quantas partes do meu inteiro foram utilizadas, consideradas. Se você estiver falando de comida, quantas partes foram comidas de alguma coisa, tá? Nesse caso, ou a área rachurada, né? Fala-se muito em exercícios em área rachurada. Qual é a área rachurada? Essa área é a parte que foi utilizada do meu inteiro. Então, neste caso aqui, a parte utilizada do meu inteiro foi 1, 2, 3, 4. Então, foram 4 partes de 20, ok? Vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, que eu pintei lindamente, tá? O nosso círculo foi dividido em 4 partes. Então, quem vai ser o meu denominador? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 vai ser o meu denominador. E o meu numerador? Quantas partes eu pintei do meu inteiro? Eu pintei 2 partes. Então, 2 partes de 4 partes. E como que eu leio essa fração? Eu leio 2 quartos. Isso também está lá na nossa aula de leitura de fração, que eu vou deixar aqui no card para você, caso você também tenha dificuldade em como se ler uma fração. E essa fração aqui? Essa fração se lê 4 20 avos. Tá bom, pessoal? E, ó, isso aqui também não pode ser representado por metade. Se vocês verem na aula de equivalência e na aula de simplificação de fração, eu posso simplificar essa fração por 2 e essa por 2. Logo, se eu simplificar o 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu também posso representar essa fração por 1/2, que significa metade de alguma coisa, tá bom? Vamos para mais um exemplo, porque nós vivemos de exemplo, né? Então,
qual é a melhor forma de você saber em quantas partes foi dividido? É pela multiplicação aqui das nossas linhas e colunas. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes aqui em cima e 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes aqui. Então, 6 vezes 5 são 30. Nosso inteiro foi dividido em 30 partes. E quantas partes eu utilizei desse inteiro? Ó, uma parte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu utilizei 7 partes de 30. E como que eu leio essa fração? 7, 30 o quê? Avos. Tá bom? E esse aqui? Esse aqui eu não pintei, então eu vou pintar agora para vocês, ó. Eu vou pintar 1, 2, 3 partes. Tá bom? Eu só quero 3 partes. Vamos supor que isso aqui seja uma pizza e eu comi 3 pedaços e estou satisfeitíssima. Bom, primeira parte. Em quantos pedaços essa pizza estava dividida? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu comprei uma pizza o quê? Média. Quando a gente liga para a pizzaria, eles geralmente dizem, olha, essa pizza dá mais ou menos 6 pedaços, 8 pedaços, 12 pedaços, né? Então, essa pizza aqui foi dividida em 8 pedaços. Só que desses 8, quantos pedaços eu consegui comer? Quantos eu comi? Eu só comi 3 pedaços. Então, eu tenho quantos? Qual é a representação dessa fração? 3 oitavos. Tá bom, pessoal? Vamos para os últimos exemplos, eu juro, tá? E daqui a pouco nós vamos resolver a nossa charada. Bom, esse aqui, quantos pedaços foram divididos essa barra de chocolate? Ó, 1, 2, 3 aqui em cima e 1, 2, 3 aqui embaixo. E 3 vezes 3 são 9. Então, eu tenho 9 pedaços aqui. Então, a minha barra de chocolate foi dividida em 9 retângulozinhos. E quantos retângulozinhos eu comi dessa barra de chocolate? Eu comi 1, 2, 3 retângulos. Então, 3 nonos. Tá bom? Fração esta que eu também posso simplificar por 3 e por 3. Logo, eu teria aqui 1 terço. Tá bom? Então, esta fração aqui eu leio 3 nonos. E esta daqui eu leio 1 terço. Tá bom? E esse triângulo aqui que eu dividi ele como? Eu dividi ele na metade. E quanto que é metade? Metade é dividir por 2, né? E quantas partes eu utilizei ou eu considerei desse triângulo? Eu só considerei uma parte. Então, eu tenho metade desse triângulo. Eu tenho 1/2. E agora, pessoal, chegamos na nossa tão esperada hora da charada com Babi, com essa charada sensacional que deixa muita gente pertinho de errar. Vamos entender o seguinte, ó, um celular e sua capinha custam R$610. Então, eu vou dizer que o celular é X e que a capinha é Y, tá? O meu celular mais a minha capinha custam quanto? R$610. O celular, que é X, ó, o meu celular, ele é o quê? Ele é R$600 mais caro do que a capinha. A capinha não vale Y. Então, ele é 600 mais Y. Ok? Então, o meu celular, que é X, celular, ele é igual a 600 mais a capinha, que é Y. Então, agora, o que eu posso fazer? Eu vou substituir o meu X aqui por esse valor aqui, porque eu não tenho como resolver uma operação com duas incógnitas.
Então, vamos lá. 600 mais y, mais esse y aqui, igual a 610. Operação inversa. Eu vou passar o que é número para um lado e vou deixar o que é letra do outro. Então, aqui, ó, y mais y, eu tenho 2y. Repito 610. E esse 600 aqui, eu vou passar para o outro lado. Só que esse 600, ele não é positivo. Eu passo para o outro lado como? Se eu estou somando de um lado, eu passo para o outro lado na operação inversa. E quem é a operação inversa da adição? É a subtração. Então, eu tenho 610 menos 600. Agora, eu vou repetir aqui. 2y é igual a 610 menos 600 vai dar 10. Agora, eu vou... Lembra, ó, letra de um lado, número do outro. Aqui eu não estou multiplicando, eu posso não estar vendo, mas aqui existe uma multiplicação, 2 vezes y. Não é? Y mais y são 2 vezes o y. Então, eu tenho y, repito 10 e divido por quanto? Operação inversa, eu estou passando para o outro lado. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou passar esse 2 para lá, dividindo, ó. Lembra daquele conceito que eu falei que vocês vão sonhar comigo? Que toda fração é uma divisão? Então, agora eu tenho que y é igual a 10 dividido por 2. Então, y é igual, ó. Qual o número que multiplico 2 que vai dar 10? É o 5. Então, y vale 5, tá bom? Só que quem é y? É a minha capinha, ó, 5,00. Agora, ele quer saber o quê? Quanto custa o celular e não quanto custa a capinha. Só que o celular, ele é R$600 mais caro do que a capinha. Então, quem é o celular? Ó, X. X não é 600 mais Y. E quanto vale o Y? Não é 5? Então, é 600 mais 5. Logo, o meu celular custa 605 o quê? Reais. E aí, pessoal, gostaram? Não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e ativa o sininho para você não perder nenhuma das nossas aulas, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até aqui, muito obrigada por participarem comigo dessa empreitada desse canal e até a próxima aula.